Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robson Gomes, eu sou médico residente de psiquiatria, sou também médico cirurgião geral e você agora vai assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Esse canal foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental, seja você um estudante de medicina, um médico, um residente, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde, ou mesmo curioso que quer aprender um pouco mais, quer entender um pouco mais sobre essa área tão fascinante que é a psiquiatria. Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas de maior prevalência e maior relevância na prática, que é a depressão. São os transtornos depressivos. Nós vamos dividir esse tema em 2 vídeos. Hoje nós vamos conversar sobre as definições e as classificações clínicas e em um próximo vídeo nós vamos conversar sobre o manejo clínico, sobre o tratamento dos transtornos depressivos. Então, o que seria a depressão? A depressão, na verdade, não é apenas um transtorno, é uma síndrome clínica, uma síndrome psiquiátrica em que a pessoa, o paciente, apresenta uma série de sintomas que no final das contas vão resultar em um sofrimento psíquico muito intenso e que tem como predomínio principalmente a tristeza, o que nós chamamos de humor deprimido e muitas vezes também a perda de prazer, a perda de energia para a realização da maioria das atividades da sua vida. Isso é o que nós chamamos de síndrome depressiva. É importante a gente entender que a depressão talvez seja o transtorno mental que mais resulte em sofrimento psíquico. O sofrimento subjetivo é a marca principal desse transtorno e talvez seja o transtorno mental, a desordem mental que mais seja prevalente no mundo inteiro. Em termos de saúde pública, lutar contra a depressão é uma das principais atitudes por parte dos programas de saúde do mundo inteiro. Para a gente ter uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 270 milhões de pessoas no mundo atualmente vivem ou estão passando por algum episódio depressivo. Se a gente for ter como base uma epidemiologia global ainda, nos últimos 12 meses, a prevalência da depressão gira em torno de 6%. Ou seja, se a gente entrevistar as pessoas ao redor do mundo, em torno de 6% delas teve ou está vivendo com um quadro depressivo nos últimos 12 meses, no último ano. Ao passo que a prevalência de depressão ao longo da vida gira em torno de 12 a 18%. Ou seja, quase que 1/5 da população mundial terá ou já teve depressão ao longo da vida. No Brasil, as estatísticas não são tão diferentes, chega a ser até maior do que na população mundial, e a prevalência de depressão ao longo da vida gira em torno de 18%, que é mais ou menos essa faixa de uma pessoa para cada 5 pessoas terá um quadro depressivo ao longo da vida. Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão representa hoje a terceira principal causa de incapacidade. E existem estimativas de que os transtornos depressivos vão ser a principal causa de incapacidade até 2030. Então realmente são dados muito alarmantes e que nos dizem que realmente precisamos combater, precisamos propagar as informações e precisamos alertar da gravidade e da importância epidemiológica da depressão. Mas qual seria realmente a causa dos transtornos depressivos? Hoje nós entendemos que a depressão, assim como muitas doenças mentais, ela representa uma interação entre uma predisposição genética e os fatores ambientais. Em alguns casos, os fatores genéticos e ou hereditários podem ter um peso maior, em outras, os fatores ambientais, os estressores da vida do indivíduo, pode também ter um peso maior. Então, quais são esses fatores predisponentes? Além de uma história familiar positiva, além de uma carga genética, o que pode predispor as pessoas a terem um quadro depressivo? Então, na verdade, qualquer evento emocional estressor na vida das pessoas pode ser um fator de risco para um quadro depressivo, certo? Podemos citar os principais, por exemplo, separação conjugal, dificuldades financeiras, desemprego, pessoas que vivem em condições de violência, pessoa que tem uma história pessoal
de ter sofrido abuso físico, sexual, negligência, violência na infância. Então existem vários fatores que se relacionam ao aumento do risco para um quadro depressivo. Existem também fatores que são protetores. Quais são os fatores protetores para um quadro depressivo? Então, no geral, uma saúde física adequada, pessoa que não convive com doenças crônicas ou dor incapacitante, hábitos saudáveis de vida, como atividade física, uma dieta balanceada e saudável, pessoa que tem relações interpessoais estáveis, seja a nível de relações amorosas, relações profissionais, relações de amizade, relações familiares. Então, as relações e o apoio social é muito importante para proteger o indivíduo de um estresse ou de um abalo emocional, mas também muito importante a história de vida daquela pessoa. Então, se uma criança recebeu afetos positivos, conviveu de uma forma amorosa com seus familiares, com seus pais, teve uma capacidade de ter acesso a uma alimentação minimamente adequada, a uma educação adequada e principalmente teve afetos positivos por parte dos pais, talvez seja esse considerado um dos fatores mais protetores para os quadros depressivos. Então, quando a gente comenta que a negligência, a violência contra a criança é um estressor muito grave, que coloca em risco aquela pessoa de desenvolver um sofrimento psíquico no futuro, e isso realmente é muito significativo. Então, os afetos positivos, o amor, o carinho, o cuidado que os pais têm com os filhos previne certamente essa criança de no futuro ter um quadro depressivo, mas não só um quadro depressivo, vários outros transtornos e sofrimentos psíquicos no futuro. Algo muito comum também de encontrarmos nos pacientes que estão passando por um episódio depressivo, por um quadro depressivo, são as comorbidades psiquiátricas. Então é muito importante que o profissional de saúde que está cuidando de um paciente que está passando por um quadro depressivo, que ele tente investigar sintomas associados que podem ser abordados, que podem ser adequadamente manejados e tratados. Os principais são os transtornos de ansiedade. Em torno de 30 a 35% dos pacientes que estão passando por um episódio depressivo têm também um quadro de ansiedade associado. Os principais: transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, por exemplo, entre outros transtornos do espectro da ansiedade. É muito comum também, infelizmente, que os pacientes que estão passando por um episódio depressivo tenha maior risco de usar álcool ou outras substâncias. É algo que a gente vê com uma certa frequência. E, inclusive, o aumento no consumo de álcool ou outras substâncias psicoativas pode ter uma relação direta com a piora do quadro depressivo. Fora isso, também podemos ver com uma certa frequência a relação entre os transtornos de personalidade e os transtornos depressivos, principalmente o transtorno de personalidade borderline, que tem uma relação muito estreita com episódios depressivos recorrentes, mas também existe uma relação entre o transtorno de personalidade esquizotípico e alguns episódios também de depressão. Mas então, como dar o diagnóstico de um transtorno depressivo? Então, é fundamental que o profissional de saúde tenha tempo e tenha habilidade para colher uma história clínica completa, entender quais são os sintomas que o paciente apresenta, há quanto tempo esses sintomas surgiram, tentar entender todo o contexto da história de vida, da história pessoal do indivíduo, como está a convivência no trabalho, como está a convivência com os familiares e amigos, quais são os estressores da vida que esse indivíduo está passando ou que ele passou recentemente ou mesmo no passado, se já fez uso de medicações, se já teve algum quadro semelhante antes, se faz uso ou já fez uso de álcool ou outras substâncias psicoativas. Então é necessário que o médico ou o profissional de saúde tenha condições de entender todo o contexto em que aquele sofrimento psíquico está inserido. Principalmente entender o sofrimento que aqueles sintomas, que aquela incapacidade está resultando em sua vida e como isto está afetando o seu trabalho,
suas relações interpessoais, certo? Existem critérios diagnósticos já bem estabelecidos, bem definidos para o transtorno depressivo. Vamos usar aqui como base os critérios do DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria. Então, primeiro, para que um paciente seja considerado um paciente que está com episódio depressivo, é necessário que os sintomas estejam durando pelo menos 2 semanas. Então, é necessário apenas 2 semanas de sintomas para que o paciente tenha um diagnóstico de depressão. Obviamente, na prática, nós encontramos pacientes que já estão sofrendo há muito mais tempo com um quadro depressivo. Além da duração, existem 2 sintomas que são considerados cardinais. O indivíduo pelo menos tem que apresentar pelo menos um desses 2 sintomas, que é o humor deprimido, que é o que nós conhecemos classicamente como tristeza, sensação subjetiva de tristeza, às vezes muito profunda, e o outro sintoma cardinal, que seria a anedonia, que é a perda de energia, perda de interesse ou prazer nas atividades que antes eram consideradas prazerosas para o indivíduo. Então a pessoa relata que não tem mais prazer de conviver com as pessoas que ela amava, não tem mais prazer de ir para o trabalho, não gosta mais de realizar atividades recreativas que gostava de realizar. Então o indivíduo precisa ter pelo menos 5 manifestações. Uma delas deve ser uma dessas duas manifestações, e as outras são manifestações auxiliares. Por exemplo, alterações do sono, na maioria das vezes insônia. Nós podemos ter também hipersônia, o indivíduo ficar mais sonolento ao longo do dia. Alterações do apetite, muitas vezes a pessoa perde a vontade de comer, mas também pode ter hiperfagia, pode ter mais vontade de comer, por exemplo, ganho de peso. Normalmente está associado quando temos sintomas ansiosos, né? Juntamente a isso. Fadiga, sensação de cansaço persistente, alguns sintomas cognitivos como dificuldade de aprendizado, dificuldade de concentração, sensação subjetiva de culpa, aquela culpa exagerada, a pessoa acha que é culpada por tudo que está acontecendo, sensação de menos-valia, que também é outro critério, e pensamentos de morte ou mesmo pensamentos relacionados a suicídio, às vezes com planejamento, então também é outro critério, inclusive considerado um critério de maior gravidade. E para que a gente consiga dar o diagnóstico de um quadro depressivo, a gente precisa excluir que aquele quadro não tem relação com o uso de alguma substância ou medicação e que ele não está associado a uma condição médica, uma condição clínica geral. Por exemplo, um exemplo clássico, o hipotireoidismo ou anemia. E é importante, essa é talvez um dos mais importantes, que o profissional pesquise ao longo da história de vida do indivíduo se ele não apresentou nenhum episódio que se assemelhe a uma mania ou a hipomania. São sintomas que são, digamos assim, o contrário de um quadro depressivo. Se a pessoa não ficou ao longo da vida mais eufórico, com um pensamento mais acelerado, com menor necessidade de sono, com agitação muito intensa, com uma pressão maior por fala. Então, esses são os sintomas chamados da mania ou mesmo, em alguns casos mais leves, da hipomania. Se o indivíduo teve ao longo da vida algum quadro compatível com mania ou hipomania, você não vai dar o diagnóstico de um quadro depressivo clássico. Você vai, na verdade, provavelmente dar um diagnóstico de transtorno bipolar. E o manejo do transtorno bipolar, nesse caso, o episódio atual depressivo, é um manejo um pouco diferente, exige alguns cuidados que são específicos desse transtorno que a gente pode até conversar em outro vídeo. Então, além desse quadro clássico que nós acabamos de descrever, que é o transtorno depressivo maior, existem outros transtornos do espectro depressivo que também são bastante conhecidos. Por exemplo, o transtorno depressivo persistente, antigamente chamado de distimia ou transtorno distímico, que é aquele quadro depressivo, digamos que mais leve, em que a pessoa tem o humor deprimido, aquela sensação de tristeza, associado a um ou mais sintomas, mas que não fecha critério para transtorno depressivo maior, que normalmente é muito mais arrastado, acomete a pessoa por muito mais tempo. É necessário nos adultos que a pessoa, por exemplo, tenha em torno aí de 2 anos de sintomas para que seja fechado o diagnóstico de distimia, ou atualmente chamado de transtorno depressivo persistente. Em crianças e adolescentes, esse tempo pode reduzir para 1 ano para que a gente consiga fechar esse diagnóstico. É um manejo que costuma ser um pouco mais difícil. Muitas vezes os profissionais tendem a achar que aquele quadro que a pessoa tem, na verdade, tem relação com a personalidade, mas quando você vai pesquisar, muitas vezes a pessoa não era assim antes e vem passando por um sofrimento mais crônico, que nós chamamos de transtorno depressivo persistente. Outro tipo de transtorno depressivo, já muito conhecido, é o transtorno disfórico pré-menstrual.
que é aquela irritabilidade intensa, humor deprimido, choro fácil, às vezes uma labilidade afetiva, que muitas mulheres experimentam ali naquele período, dias ou semana antes da menstruação. Normalmente após o quadro menstrual, a pessoa melhora, a paciente tende a voltar a um estado basal com humor praticamente normal. Outro quadro conhecido de transtorno depressivo é transtorno depressivo associado ao uso de substâncias, principalmente o álcool, e transtornos depressivos que têm relação com outras condições médicas gerais, como a gente conhece, por exemplo, o transtorno depressivo associado à anemia, hipotireoidismo. Você tenta manejar o quadro depressivo, mas obviamente você precisa tratar e manejar aquela condição clínica de base que pode estar desencadeando aquele quadro depressivo. Existem alguns subtipos de depressão, digamos assim, que antes eram tidos como entidades à parte. Hoje são chamados de especificadores de um transtorno depressivo maior. Então são subtipos que são chamados de especificadores no DSM-5. Por exemplo, o transtorno depressivo maior com sintomas ansiosos, em que o paciente tem realmente uma carga maior de sintomas ansiosos associado àquele transtorno depressivo. Não chega a ser uma comorbidade com ansiedade, mas é um quadro depressivo em que sintomas ansiosos também são muito significativos. Por exemplo, transtorno depressivo maior no período periparto ou puerperal, até 42 dias após o parto, que antes era chamado de depressão puerperal. Tem um especificador também que é o transtorno depressivo com sintomas psicóticos, em que a pessoa pode ter realmente alguns delírios ou alucinações que podem ser congruentes com o humor, ou seja, aqueles delírios de ruína, delírios de culpa, mas podem ser também incongruentes com o humor. Não ter relação com essa temática do negativismo, por exemplo, delírios persecutórios. Vamos lá, outro subtipo do transtorno depressivo maior, outro especificador, que é uma novidade no DSM-5, é transtorno depressivo maior com sintomas mistos, em que o indivíduo apresenta, além do quadro depressivo, alguns sintomas que podem se assemelhar a um quadro de mania ou hipomania. E aí, o transtorno depressivo maior com sintomas mistos pode realmente ser difícil de diferenciar de um episódio misto do transtorno bipolar. Então, para que a gente consiga fechar esse diagnóstico de um quadro depressivo com sintomas mistos, é muito importante que a gente tente flagrar na história de vida se o paciente apresentou algum episódio prévio de mania ou hipomania, como a gente já conversou, porque aí estaria mais dentro do quadro de um episódio misto do transtorno bipolar. Então você vê que eu repito com uma certa frequência essa pesquisa de episódios ou sintomas que podem se assemelhar a um quadro de mania ou hipomania, porque infelizmente a gente vê na prática que não é o habitual, né? Com muita frequência, muitos profissionais, às vezes por conta da sobrecarga, acabam não lançando mão dessa pesquisa mais detalhada de sintomas que poderiam encaixar o indivíduo, na verdade, num episódio depressivo de um transtorno bipolar. E o manejo é completamente distinto, tem suas características bem específicas, o prognóstico já é outro, então realmente deve tomar muito cuidado com esses sintomas. Outra coisa importante que a gente precisa saber é que o transtorno depressivo, ele tem um tratamento, ele tem um manejo bem definido, mas infelizmente o prognóstico é muito variável. Alguns pacientes vão responder muito bem às terapias, outros pacientes não vão responder tão bem, alguns pacientes vão praticamente curar, outros vão infelizmente conviver com alguns sintomas residuais. Isso tem muita relação com fatores genéticos, tem relação também com hábitos da vida, com fatores estressores que persistem realmente causando sofrimento naquele indivíduo, e é importante a gente entender que quanto mais precoce e quanto mais assertivo for o tratamento do transtorno depressivo, menor a chance de o paciente recorrer, porque quanto maior a recorrência, quanto mais esse paciente tem outros episódios depressivos ao longo da vida, maior a chance de esses próximos episódios serem mais graves, tenham um tratamento mais difícil e menor a chance do indivíduo se curar do quadro depressivo. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. O tratamento, o manejo dos transtornos depressivos
nós vamos abordar em outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, compartilha esse vídeo. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal para continuar assistindo a mais vídeos do canal, saber um pouco mais sobre psiquiatria, para a gente aprender juntos aqui no canal. E muito obrigado a todos. Você acabou de assistir a mais um vídeo do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada.